Boa tarde, amigo. Depois do show que ele deu ontem, nós convidamos Humberto Costa para continuar a nossa conversa aqui no nosso programa. Humberto Costa, o PT vai ter candidato a prefeito do Recife? Bem, eu acredito que se tudo correr dentro do esperado, nós provavelmente faremos uma aliança política com o PSB para essa disputa, né? Agora, naturalmente que o PT é uma força política importante, não só aqui em Pernambuco, onde nós temos 2 senadores, mas na cidade do Recife. Afinal de contas, o PT governou o Recife por 3 vezes, participou de várias eleições, foi mais 3 vezes para o segundo turno e nunca teve na cidade do Recife menos de 17% dos votos. Então, se houver o reconhecimento dessa relevância, dessa importância do PT, desse protagonismo político que o PT tem, eu não tenho dúvida de que nós poderemos, iremos marchar com a candidatura do prefeito João Campos, quer dizer, se essas condições forem atendidas. Por outro lado, nós também queremos discutir não somente a cidade do Recife, não é? Quer dizer, o Recife é a prefeitura mais importante do PSB em Pernambuco. E nós do PT temos algumas prefeituras que são importantes, queremos o apoio do PSB, queremos eleger o prefeito de Jaboatão, o nosso companheiro Elias Gomes. Então tem que ser uma discussão que envolva o estado de Pernambuco como um todo, né? E a minha sugestão é que nós comecemos a fazer essa discussão o mais urgentemente possível. Mas eu acredito que a tendência é nós estarmos juntos com o João Campos. Ele vem fazendo uma grande administração, vem fazendo um trabalho, eu acho que vai ficar na história da cidade do Recife de Pernambuco, mas, obviamente, que tudo tem que ser algo que haja um ganha-ganha, não é? Não podemos, não só por essa força que o PT tem, mas pelo fato de que o PT é o partido que tem mais tempo no período da campanha eleitoral, em termos de televisão e de rádio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se isso for levado em consideração, eu não tenho dúvida de que o PT estará com ele. Humberto Costa, você não foi governador de Pernambuco porque durante a campanha surgiu uma acusação que depois se mostrou que era mentirosa. Aquilo lhe marcou? Marcou bastante, né? Marcou porque eu acho que aquele era um momento que eu tinha muita chance de governar o estado de Pernambuco. Liderava todas as pesquisas, né? Mas marcou principalmente porque uma das coisas mais difíceis de você conviver na vida e na política é com a injustiça, não é? E naquele momento eu fui vítima de uma injustiça que tinha um objetivo político muito claro, não é? Que era exatamente impedir que o PT chegasse ao governo do estado de Pernambuco. Mas, graças a Deus, eu consegui, depois de 4 anos e muita luta, fazer com que o Ministério Público reconhecesse que eu não tinha nada a ver com aquilo e que o Tribunal Regional Federal, por 15-0, me absolvesse, seguindo a orientação do Ministério Público. Mas eu creio que aquilo também foi um aprendizado de vida, não é? Porque eu muitas vezes fui muito duro com os adversários, talvez tenha sido injusto com alguns deles, e naquele momento eu vi que precisava ser cada vez mais cuidadoso quando faço oposição, quando entro no embate político. Foi importante para o meu próprio aprendizado pessoal. Saiu melhor. Aprendizado pessoal também, não é? De constatar que a política, como dizem, não é? É uma gangorra, uma roda gigante, uma hora você está em baixa, outra hora você está em alta. É preciso ter humildade quando está em alta e é preciso ter a consciência de que as coisas mudam quando você está em baixa e se continuar lutando, fazendo aquilo que é certo. Então foi realmente um aprendizado doloroso, mas foi um aprendizado importante. Humberto Costa, você foi secretário de Eduardo Campos. João Campos tem muito de Eduardo Campos? Eu acho que tem. Ele tem, primeiro, essa verdadeira obsessão, né, pelo trabalho, que eu acho que é uma coisa positiva, não é?
eu acompanho pelas redes sociais, nós temos secretários na prefeitura que nos falam sobre como é o dia a dia, e eu, no contato que tenho com ele, vejo que ele é uma pessoa profundamente dedicada ao trabalho, e isso era uma característica muito típica de Eduardo. Outra coisa é a criatividade, não é? Eduardo era um governante criativo, e eu acho que João Campos é um governante criativo que sabe como enfrentar problemas que são graves, são sérios, né? E assim como o Eduardo, ele também é um grande marqueteiro, comunica muito bem, não é? Então, acho que tem muita coisa do pai, sim. Ô, Humberto, você ocupa um cargo importante no PT Nacional. O que é? Cuida da eleição, como é? Qual é o cargo? Eu sou o coordenador do grupo de trabalho eleitoral e sou vice-presidente do partido também, né? Então, eu estou coordenando esse trabalho de como o PT vai se posicionar na eleição do ano que vem. O PT está fazendo um trabalho para renovar, trazer quadros novos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Especialmente aqui em Pernambuco. Por isso que eu tenho defendido que em alguns lugares, ainda que nós não tenhamos uma convicção de que vamos ganhar, é importante que apresentemos nomes novos principalmente, que possam construir uma trajetória política dentro do nosso partido. Essa é uma preocupação importante que eu tenho hoje. Inclusive, aqui em Pernambuco, eu acho que o PT precisa urgentemente renovar os seus quadros. E com relação ao Recife, você está trabalhando para que o PT tenha uma bancada maior na Câmara? Sim, esperamos que a nossa bancada cresça, esperamos que tenhamos novos quadros aí, quadros mais jovens, não é? Uma boa representação de mulheres, e para isso estamos discutindo a composição dessa chapa, não é? Olha, o senhor tem um contato muito grande com o presidente Lula. O presidente Lula está bom, diz que vai ser convocado para jogar no Corinthians, na seleção brasileira. Ficou bom realmente? Sim, sim, ficou bom. Hoje, esse ramo da ortopedia, não é? Que trata de problemas como esse, não é? Ele avançou muito, né? Tanto do ponto de vista de próteses modernas, não é? Quanto da técnica cirúrgica, que tem sido bastante aprimorada. E eu diria que nos próximos dias aí, talvez ele não jogue no titular do Corinthians, mas pode ficar tomar o lugar de Neymar na seleção, né? Ocupar o lugar de Neymar na seleção, né? Não sei, vamos ver. Olha, e falar em futebol, você é um alvirrubro doente. Preocupado com a situação do Náutico? Muito. Do Náutico não, do futebol de Pernambuco. Sim, muito, não é? Muito. Todos nós estamos, né? E algo precisa ser feito, né? Nós nunca tivemos atrás do futebol, por exemplo, do Ceará. E hoje estamos. Em alguns momentos estamos atrás do futebol de Alagoas, não é? Além do futebol do Centro-Oeste. E eu acho que isso é algo que precisa ser discutido. A gente é do tempo, qualquer pensado, time vinha, tinha medo de jogar aqui, né? Agora não, né? A outra coisa que eu acho é que eu não consigo entender uma coisa. O Santa Cruz, eu acho que ele está, com todo respeito, abaixo do fundo do poço, né? Aí quando vai discutir o futuro, ao invés de os tricolores se unirem, são 4, 5 chapas, é briga, é confusão. O Náutico, não é a mesma coisa. 3 candidatos a presidente do Náutico, quando eu esperava que tivesse havido um entendimento, nós pudéssemos ter uma chapa única, um nome único, todo mundo trabalhar em prol do clube, não é? Eu não sei o que é isso, se é vaidade, não consigo entender. Mas o fato é que, se essa unidade não prevalecer, vai ser difícil a gente sair dessa situação. O que vale é que o esporte, apesar de eu ser alvirrubro, como você sabe, quem é do Náutico ou do Santa Cruz tem uma rivalidade gigantesca com o esporte, né? Mas é quem está salvando um pouco a pátria de Pernambuco, né? E por incrível que pareça, eu como alvirrubro estou torcendo para ver se o esporte chega na Série A, porque com isso eu acho que pode melhorar o futebol de Pernambuco como um todo. Essa mesma coisa quem me disse foi o ex-ministro
também Gustavo Krause. Ele disse que ele, quando era ministro em Brasília, não conseguia torcer contra um time de Pernambuco, mesmo que fosse Sport ou Santa Cruz. Ele não consegue com um pernambucano. Nesse momento, especialmente, né? Eu acho que é bom para nós se o Sport chegar na Série A. Ô Humberto, sua especialidade, a saúde mental está sendo bem cuidada pelo governo, pelo Ministério da Saúde? Eu acho que aumentou muito com a Covid, não foi? A política de saúde mental piorou ao longo desses últimos 7 anos, né? Toda uma estrutura, uma rede que foi criada e, acima de tudo, uma concepção filosófica da atenção à saúde mental mudou, mas o governo Lula, a ministra Anísia, estão fazendo um esforço para que nós possamos resgatar, já que é um problema gravíssimo hoje, né? Particularmente entre os jovens, problemas como o suicídio, né? E tantos outros decorrentes aí desse processo de mudança importante que a sociedade viveu, em particular com redes sociais e coisas assim, não é? E outro problema muito sério do país é a segurança pública, né? Estão roubando até metralhadora do Exército. Quer dizer, esses grupos criminosos estão realmente cada vez mais perigosos, né? A segurança pública deve ser uma prioridade, governo federal e governos estaduais. Sim, eu entendo que sim, não é? E acho que o governo federal precisa encontrar o seu lugar nesse processo. Nem ele pode assumir diretamente a ação na segurança pública, porque isso é papel dos governos estaduais. Nós aqui estamos na torcida de que a governadora Raquel Lira consiga realmente melhorar a segurança pública do nosso estado. E nacionalmente, eu acho que o governo precisa encontrar esse seu local, o seu espaço. E eu acho que o espaço do governo federal deve ser exatamente esse do combate ao crime organizado. Hoje, as organizações criminosas, elas não são apenas nacionais, elas são transnacionais. Para que isso aconteça, é preciso ter uma coordenação nacional também, nacional e internacional, não é? E aí o governo entraria bem assumindo a ponta de lança de maneira coordenada em combater esses grupos organizados, as milícias, o narcotráfico, o crime de lavagem de dinheiro. Eu acho que caberia esse papel e o governo precisa fazer mais disso. Eu acho que não é somente chegar no estado, entregar colete, entregar carro, entregar arma. Tem que ter um trabalho principalmente de inteligência, juntamente com estados e municípios, para enfrentar esse problema. E a nossa expectativa é que aqui em Pernambuco nós possamos melhorar no governo atual, né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o senador Humberto Costa. Senador Humberto Costa, está lhe doendo ver os seus colegas na faixa de Gaza trabalharem sob bombardeio, tem médico fazendo cirurgia iluminado por celular. Essa situação, pelo lado médico, é terrível, não é, senador? Pelo lado médico, pelo lado humano também, não é? Na verdade, essa guerra é mais uma irracionalidade que nós estamos vivendo no mundo hoje. Primeiro, com os ataques que foram feitos pelo grupo Hamas contra civis, pessoas inocentes de Israel, não é? E que eu considero que, em qualquer situação, são atos que precisam ser condenados. Por outro lado, também, a resposta que o governo de Israel, que a extrema-direita que governa aquele país, deu, ela é também completamente desproporcional. Os civis não podem pagar, não é, pelos erros, pelos equívocos ou pelas disputas que acontecem em termos de guerra que envolvem os militares, né? Então, realmente dói a gente ver hospitais sendo bombardeados, as precárias condições para o trabalho dos profissionais. Agora mesmo, por falta de combustível, podem mais de 100 bebês que dependem de incubadoras, de UTIs neonatais, perderem a vida. Então, é preciso que se possa garantir que a população civil não seja a principal vítima, não é,
de uma guerra que, sem dúvida, poderia ser evitada, poderíamos encontrar uma solução que garantisse que esses dois povos pudessem conviver de forma pacífica e construtiva. Ô, Humberto, como está sendo a relação da base do governo no Senado com a oposição? Porque o que tem lá mais é bolsonarista, né? É difícil, né? Muito difícil, né? Porque essa oposição de extrema-direita, né? Ela tem uma preocupação fundamental de estabelecer a confrontação política, não é? Alguns temas que são do interesse do Brasil, eles até terminam votando, mas a agenda deles não é a agenda que, na minha opinião, a que interessa ao povo brasileiro. Hoje interessa para o Brasil a retomada do crescimento, o controle da inflação, a superação do desemprego, a solução do problema da desigualdade extrema que existe no nosso país, até mesmo a desigualdade regional. E a pauta que eles querem trazer o tempo inteiro é uma pauta que é relevante, mas certamente não é o que há de mais importante hoje para ser enfrentado. Aí a discussão é sobre drogas, é sobre aborto, é sobre a questão da LGBTQIA+, os direitos dessa comunidade, enfim. Então, eu acho que o que deveria predominar hoje é o enfrentamento aos graves problemas do país, como a pobreza, o sofrimento, a desigualdade, a inflação. O Brasil tem tudo para se tornar uma grande potência mundial, especialmente no momento em que a temática é a temática do crescimento sustentável, a transição energética, que o Brasil tem o privilégio de poder ser um protagonista importante, a defesa do meio ambiente, a produção de energia limpa. Então, eu acredito que a pauta dessa extrema-direita, ela é muito mais voltada para o seu público do que para o país, para a nação como um todo. Ô, senador, quando o Lula assumiu, ele encontrou o Brasil que era um pária no mundo, né? Era um país sem respeito nenhum. E ele, em pouco tempo, está recolocando o Brasil na posição de destaque, né? Com essas viagens que ele está fazendo. Sim, e eu acho que o Brasil hoje pode ser um ator importante para a construção de uma nova ordem mundial. Eu não falo ordem econômica, né, que é muito mais complexo, mas uma nova ordem política, né? Veja que coisa absurda. Um país entre, acho que 4 ou 6, tem poder de veto sobre as resoluções... 5, né? Tem poder de veto sobre as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, não é? Então, de que é que serve esse conselho hoje? Ele não serve para nada, só para fazer discussão e se frustrar, porque ora a China veta, ora os Estados Unidos vetam, ora a Rússia veta, ora a França veta, e aí questões que demandariam um envolvimento coletivo dos países no mundo terminam ficando na decisão do interesse de um país único, né? Então, eu acredito que o debate que Lula está trazendo, da busca de convivência pacífica, de paz e, ao mesmo tempo, de reforma desses organismos internacionais, é muito válido. E se ele conseguir colocar na agenda mundial essas duas coisas, eu acho que o Brasil já vai ter cumprido um papel muito importante. Eu nem diria ter cumprido, ele vai continuar a cumprir, porque a diplomacia brasileira, ela tem uma história que vem de muito tempo, de décadas e mais décadas, né? E que sofreu um processo de interrupção ao longo desses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, mas está sendo retomada. O senador, o senhor foi, não sei se ainda é, do Parlamento Sul-Americano, né? Qual é o nome do parlamento? Parlasul. Ainda é? Sim, faço parte do Parlasul como um dos representantes do Senado. E como membro do Parlasul, como é que viu essa eleição da Argentina? Bem, eu vi com muita esperança, não é? Porque todos nós estávamos muito preocupados. Esse candidato da extrema-direita argentina, o Milei, eu acho que se ele vier a ser eleito, pode trazer uma situação de muita perturbação
não apenas para a Argentina, mas para o Mercosul e para a América Latina de um modo geral. E acredito que com alguém que tem uma história, tem um conhecimento, tem um projeto, nós poderemos construir em conjunto algo que seja a solução para o Mercosul, mas que ajude a Argentina também, porque o Brasil, por mais que tenhamos rivalidades com os argentinos, mas são dois países profundamente interdependentes do ponto de vista econômico. Então, se o Brasil vai bem, tudo indica que a Argentina pode ir bem e vice-versa. Então, eu vejo com muita esperança a possibilidade da vitória do Massa e o impedimento de que esse Milei, com toda a sua insanidade, governe um país tão relevante como aquele. Olha, o senhor está sentindo que o presidente Lula está cada vez mais pernambucano? Que o Ministério tem 5 ministros, nunca Pernambuco teve 5 ministros. Sim, eu acho que Lula continua com o seu grande compromisso com Pernambuco, né? Ele tem... Mas ele não fala do Náutico, ele diz que é torcedor do Náutico, só fala do Vasco e do Corinthians. Não, mas ele gosta do Náutico, né? Ele até lamentou que o Náutico não tivesse bem, né? Mas Pernambuco é sempre uma prioridade para ele, não é? Ele montou aí uma parceria importante com a governadora Raquel Lira. Acho um fato positivo, ela está, eu sinto, procurando uma aproximação política com o presidente. Isso é muito bom para o nosso Estado, significa um entendimento entre governantes que é, sem dúvida, uma coisa avançada. E o presidente, só no PAC, está destinando para Pernambuco 91 bilhões de reais, não é? Conseguiu liberar 2 empréstimos importantes para o nosso Estado, 3,2 bilhões de reais para diversas obras que nós acreditamos que o governo vai ser capaz de implementar, ampliou recursos para a saúde, para a educação. Então, eu creio que as condições para Pernambuco alavancar o seu desenvolvimento estão sendo dadas, e essa parceria da governadora Raquel Lira com o presidente Lula, eu acho que é muito importante para Pernambuco. E nós, como pernambucanos, independentemente das diferenças políticas, partidárias que possamos ter, o PT, ele hoje é oposição ao governo Raquel Lira, mas nós temos que trabalhar para que essa parceria se fortaleça ainda mais, porque quem ganha Humberto, é o povo de Pernambuco. Quando o PT também era oposição no governo passado, toda vez que o governador lhe chamava para a reunião, você era o primeiro a chegar, né? Sempre, sempre. Não é? Hoje somos aliados, né, de Paulo Câmara, fomos aliados do PSB também, e não temos nenhum prurido, nenhuma dificuldade de também ter entendimentos com a governadora Raquel Lira. Eu tenho com ela a melhor relação possível, sempre que sou demandado. Foi colega de secretariado, não foi? Não, eu já tinha saído ela foi né? secretária de Eduardo. Mas eu sempre procuro atender às demandas do governo, ela sempre me trata de uma maneira muito cordata e respeitosa do ponto de vista político. Eu vejo com animação o movimento que ela está fazendo, que eu interpreto como uma aproximação do governo Lula, e acho que Pernambuco tem muito a ganhar com isso tudo, né? E o dedo de Pernambuco, né, Humberto, está num dos maiores sucessos do governo Lula, que é esse repatriamento. Foi o primeiro país a trazer pessoas lá de Israel. E está nisso Zé Múcio Monteiro, ministro, pernambucano. Sim. É um show esse trabalho da Força Aérea Brasileira. É um motivo de muito orgulho para todos nós, não é? De um lado, porque o presidente Lula tomou a decisão correta. Antes de mais nada, garantir que os nossos compatriotas, não é, possam estar em segurança aqui no Brasil. De 2 e 4 peças. Trouxeram 62 gatos e cachorros. Exatamente, exatamente. Não esqueceu ninguém, não ficou ninguém para trás, não é? E, sem dúvida, o ministro Zé Múcio deu um show aí, não é? Junto com as Forças Armadas. O Itamaraty também teve um papel
muito importante, não é? E, sem dúvida, todos nós aqui de Pernambuco, especialmente nós que gostamos dele, que é uma pessoa extremamente boa praça, como se dizia antigamente, né? Nós estamos nesse tempo, e que tem de todos nós o respeito, a admiração e agora a gratidão também pela maneira como ele conduziu todo esse processo. Entrou Pernambuco, dá certo, né, Humberto? Com certeza. Nós queremos agradecer 2 entrevistas que ele deu show falando de vários assuntos e nós vamos trazer para vocês presente da Master Boy, que é uma empresa pernambucana de sucesso, Canhotinho. Quando você for para o Senado, não puder sair para almoçar, leva a comidinha. Eu já estive lá, inclusive, já teve lá, né? Fábrica. É um orgulho de Pernambuco, é o melhor, o mais moderno do Brasil, né? Sim. E para adoçar a sua vida, bolachas de biscoito da Futurinho, que é outra empresa caprice de Pernambuco que orgulha nosso estado. Muito obrigado. Nós queremos agradecer e dar os parabéns, como eu já disse, Humberto Costa é um dos maiores e melhores quadros da política pernambucana. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.